Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Inteligência Artificial. Hoje nós vamos falar sobre conceitos de reconhecimento de padrões. Na aula anterior, nós discutimos o que seria inteligência artificial e algumas aplicações reais que a gente encontra no nosso dia a dia e estão presentes mais do que a gente imagina. Hoje eu vou falar de uma área específica da inteligência artificial, que é o reconhecimento de padrões. É nessa área que a gente vai desenvolver toda a disciplina, todo o curso, todos os algoritmos, todos os conceitos que a gente tratar dentro dessa disciplina, vai ser mais vinculado a reconhecimento de padrões, que é uma sub-área da inteligência artificial. Na próxima aula, vocês vão entender exatamente onde que o reconhecimento de padrões entra nessa área macro da IA. Hoje, a gente vai falar a diferença entre detecção e reconhecimento, o que são padrões, onde que a gente encontra padrões, como reconhecer, como estruturar esses padrões, como reconhecer esses padrões, qual que é a lógica por trás de se encontrar estruturas que podem se repetir, que podem se assemelhar, podem se agrupar, e vamos ver também um pequeno exemplo de como fazer isso. Bom, quando a gente fala em reconhecimento, vamos tentar fazer um paralelo sobre quais as ações que são possíveis de reconhecimento para o ser humano. Porque dentro da IA, dentro da área de reconhecimento de padrões, tudo que a gente quer é emular, é simular, é reproduzir a nossa capacidade de reconhecer coisas, de tomar decisões, de aprender, fazer isso dentro de uma máquina, dentro de um computador, utilizando algoritmos. Então, quando a gente reconhece, nós temos uma ação de percepção de algo que nós já vivemos e estamos vivendo naquele momento. Pode ser, por exemplo, um rosto familiar, ainda que um pouco diferente. Você tem um amigo que você não vê há anos, e quando você encontra esse amigo, ele está de barba, ele está de óculos, ou ele está com o cabelo grande, está com boné. Mesmo com uma diferença da última vez que você o viu, você consegue reconhecer que aquele rosto ele é familiar. Pela capacidade que a gente tem desse reconhecimento, que não necessariamente esse reconhecimento ele precisa ser de coisas iguais. Dentro de um limite, é claro, cada um tem o seu limite, você consegue reconhecer essa pessoa, né? Ou de perto, ou de longe, enfim. Uma música também que você goste, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, quando você escuta essa música tocar, automaticamente o seu cérebro reconhece que você conhece aquela música e que você gosta dela, é um processo de reconhecimento. Manuscritos, né? Eu tenho um texto escrito à mão e eu posso ler aquele texto. Então, eu estou fazendo um processo de reconhecimento das letras ou das palavras. É interessante dizer aqui que muitas vezes a gente se depara com uma escrita ou uma caligrafia e a gente não entende muito a letra. Então, a gente consegue ler as palavras excluindo algumas letras e mesmo assim a gente consegue reconhecer. Então, o nosso cérebro, ele calibra o nível de abstração para que você não se prenda a cada letra, porque se você está lendo um texto escrito à mão e chega em uma determinada letra que você não conhece e ali para, você não tem condição de seguir naquela leitura. O seu cérebro ele fala, tudo bem, essa letra não importa, pula para a próxima que eu vou juntar as outras e vou ver o que dá aqui, que tipo de palavra que vai dar. Então, esse reconhecimento, por muitas vezes, ele é feito pelo nosso cérebro na ausência da informação completa. Então, a ideia dentro de reconhecimento de padrões é fazer esse reconhecimento, detecção e reconhecimento de modelos previamente treinados num cenário que eu não vou ter todos os dados, porque isso é impossível. É impossível você mapear dentro de uma situação todas as possibilidades, todas as informações que você tem. Bom, então, reconhecimento. Eu dividi essa palavra aqui em dois termos, né, que é conhecer e reconhecer. Então, quando a gente fala em conhecer, a gente está falando de
estar em contato com algo, com conhecimento, com informação, com objeto pela primeira vez. Então, a partir do momento que você entra em contato com esse objeto, você passa a conhecê-lo, passa a ter ciência das características dele. E quando você faz o reconhecimento, você está recuperando um modelo que você criou no seu cérebro, no passado, para que você compare com aquele objeto que você está vendo novamente. Então, é um processo de recuperação de um modelo previamente armazenado no seu cérebro. E quando a gente faz esse reconhecimento através desse modelo, por exemplo, eu vejo um modelo de carro que acabou de ser lançado no mercado. Então, eu nunca tinha visto aquele carro. Então eu vejo aquele carro passando na rua, eu crio um modelo dele, percebo que ele é diferente, que eu não conheço, faço um mapeamento de todas as características daquele carro, e aí quando eu o ver novamente, eu vou reconhecer ele. Ou não, ou talvez aquele instante que eu fiz o conhecimento não foi suficiente para adquirir todas as informações e ser capaz de reconhecer ele dentre todos os outros carros que estiver passando na rua. Então, mas aí pode ser que eu tenha visto que esse carro era um carro prata, né? Modelo novo, conheci ele como prata. Mas quando eu vejo esse mesmo modelo, se eu aprendi todas as características necessárias para reconhecê-lo, quando eu vejo esse modelo novamente na rua, lá de cor vermelha, que é uma cor bem oposta, eu vou saber que aquele carro é aquele carro, independente se é igual ou não. Então, esse processo de reconhecimento não necessariamente tem que ser igual. Dificilmente é igual. Dificilmente é igual. Principalmente quando a gente trata de reconhecimento de padrões dentro da inteligência artificial. Se algo que você quer reconhecer, que você quer detectar é exatamente igual ao que você já aprendeu, você não precisa de IA. Você simplesmente faz uma comparação ali usando o operador igual. Se o objeto que você está vendo agora foi igual ao objeto que você tem armazenado no seu banco de dados, né? O modelo. Se for igual, você fez o processo de reconhecimento. Mas o interessante da inteligência artificial que emula como nós pensamos é justamente isso, fazer aproximações, algo que você conheceu no passado e que você está vendo novamente agora, mas não é necessariamente igual. Então a gente busca pelas semelhanças e decide se faz parte do mesmo grupo de objetos ou não. Então, para isso, a gente faz a percepção das semelhanças. Como eu falei, é uma aproximação de um modelo previamente conhecido. Então, notem que no decorrer dessa aula, a gente vai falar sobre muitos conceitos que permeiam toda a área de inteligência artificial. Muitos conceitos desses são trabalhados em disciplinas inteiras dentro da pós-graduação. Então, são conceitos que são fáceis de entender, mas por trás dele tem uma carga muito grande de informação, de parâmetros que a gente tem que ajustar para poder melhorar uma inteligência artificial. Mas por hora, como é uma aula introdutória, vocês conhecendo esses conceitos e entendendo exatamente o que são, depois, no decorrer do curso, da aplicação dos algoritmos, nós vamos revisitar esses conceitos na prática e vocês vão entender melhor. Então, quando eu falo em modelo, né, que é aproximação de um modelo previamente conhecido, vocês precisam entender que quando a gente faz o treinamento, a gente extrai dos objetos que a gente está usando para poder treinar, não exatamente o que são, mas um modelo do que eles podem ser, né? Um modelo único que explica todas as características desses objetos. Então, esse é um conceito. Então, quando eu falo aproximação, também é outro conceito, porque não necessariamente o objeto vai ser igual. Então, eu faço uma aproximação, calculo isso, né, o quanto foi feita essa aproximação,
E com esse valor em mãos eu tomo a decisão se é semelhante ou se não é, se faz parte daquela classe ou não. E é outro conceito que a gente vai ver mais para frente, que é o conceito de classe. Outro conceito também que a gente vai conhecer durante o curso e vai usar muito, vai aplicar muito, é o conceito de inferência. É justamente isso que eu acabei de falar. Dado um objeto que eu quero reconhecer e um modelo previamente treinado dele, eu vou fazer essa aproximação. E nessa aproximação eu vou extrair um dado, que normalmente é um número. E a partir desse número eu faço a inferência. Se aquele modelo que eu tenho guardado ali, se ele explica aquele objeto que eu estou tentando reconhecer. E quando eu falo em objeto, pode ser qualquer coisa. Objeto também é um conceito da área de reconhecimento de padrões. Pode ser uma música, pode ser uma imagem, pode ser um estilo de escrita, pode ser um carro, pode ser um fenômeno da natureza, pode ser dados climáticos, pode ser qualquer coisa. Então, dentro da área de reconhecimento de padrões, quando eu falo em objeto, é o que eu quero reconhecer. Resumindo, é isso. Então, eu faço essa inferência baseada numa informação a priori. Que informação a priori é essa? O modelo que eu tenho. Então, eu fiz um treinamento no passado, peguei alguns exemplos de objetos que eu tinha ao meu dispor, criei um modelo, então eu tenho uma informação agora a priori. Então, quando eu quiser reconhecer, por exemplo, eu pego o objeto carro, então eu faço mapeamento de diversas marcas, diversos modelos, cores de carros. Quando eu apontar uma câmera para a rua e passar um carro, eu quero que o meu sistema detecte aquele carro e reconheça que marca que é, que modelo que é. Então, quando eu peguei diversos exemplos desses carros e fiz um treinamento, peguei, sei lá, 500 mil imagens de carros. Então, eu transformei todas aquelas imagens de treinamento em um modelo só, compactei tudo. Então, treinar uma inteligência artificial, fazer reconhecimento de padrões, também é fazer compressão de dados, porque eu pego os 500 mil exemplos de carros e faço uma compressão e faço todos eles virar um modelo só. Ah, então quer dizer que eu faço tudo virar um carro só? Não. Eu extraio todas as informações pertinentes daqueles carros e coloco tudo em um modelo. Modelo carro. Ah, mas eu quero reconhecer por marca. Beleza, então a gente tem que pegar todos os carros daquela marca e gerar um modelo para aquela marca. Não, eu quero um modelo específico. Então eu vou separar somente os modelos que são iguais e vou gerar um modelo único para representá-los. Esse modelo é a informação a priori que depois eu vou comparar com um carro qualquer que não participou da etapa de treinamento que passa na rua. Certo, então vamos fazer um pequeno exercício aí do que seria detecção e reconhecimento. Aqui no slide nós temos uma imagem de uma cozinha, uma imagem de cima de uma cozinha que está bem bagunçada. Então o nosso cérebro, ao ver toda essa bagunça aí, ele consegue fazer o mapeamento de todos os objetos que estão aí. Então eu posso ver que tem uma pipoqueira, que tem xícaras no chão, que tem um abacaxi. Então tem um monte de objetos aí. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um processo de detecção. Isso porque eu sei que é uma cozinha, eu sei que tem diversos objetos, muitos desses objetos não deveriam estar aí.
Estou fazendo um processo de detecção. Estou detectando cada objeto. Mapeamento. Então, quando eu digo para vocês que tem um objeto específico nessa cena, eu quero identificar ele, aí já é um processo de reconhecimento. Então eu digo para vocês o seguinte: existe um batom nessa cena. E eu quero que vocês encontrem esse batom. Vamos ver se vocês conseguem? Vamos lá. E aí, conseguiram encontrar? Bom, como é um ambiente bem hostil, visualmente falando, né? Então tem muitos estímulos aí. Dificilmente a gente encontraria um batom assim, rapidamente falando, né? Mas a gente consegue procurar esse batom e o nosso cérebro reconhecer que está bem aqui. Então, aqui está o batom. Não deveria estar aí, né? Mas a gente consegue fazer esse exercício. Então, resumindo, detecção é você encontrar objetos ali na cena. Então, eu estou falando de um tipo de dado visual. Eu estou detectando todos os objetos que estão na cena. Mas o meu objeto-alvo, o meu objetivo é o batom. Então, a partir desse momento, eu faço a detecção de cada um desses objetos e faço a comparação do modelo mental que eu tenho do batom. Então, eu não precisei dizer para vocês nenhuma informação sobre os outros objetos. Não importa para mim se é uma laranja, se é um abacaxi, se é um limão, se é um relógio, não importa. Porque o meu objetivo era reconhecer, detectar e reconhecer o batom. Então, o batom também passa pelo processo de detecção, porque quando eu visualizo o batom, eu percebo que aquilo ali é um objeto. É um objeto diferente de outros que estão ao redor dele, mesmo que esteja um encostado no outro. Então eu faço a detecção e reconheço que, como o meu objetivo era encontrar o batom, eu reconheço esse batom comparando o modelo mental de batom que eu tenho no cérebro com essa imagem. Então esse é o processo de reconhecimento. Então, já que a gente está falando de reconhecimento de padrões, entendemos a diferença entre detecção e reconhecimento, o que é um padrão formalmente descrito, né? A gente entende um padrão no nosso dia a dia como algo que se repete, como algo que é previsível, como algo que é similar, enfim. Né? Mas para fins de definição dentro da nossa disciplina, nós dizemos que um padrão é uma descrição quantitativa ou estrutural de um objeto. Vamos relembrar, objeto é qualquer coisa, qualquer alvo de interesse que a gente quer detectar ou reconhecer. Quando eu falar objeto, não necessariamente é um batom, é um copo, é um smartphone, é qualquer coisa. Então, uma música, né, pode ser um objeto. Eu tenho um sistema de IA, eu tenho uma aplicação de IA, que ela se conecta com diversas web rádios aí do mundo e ela consegue monitorar o que toca nessa web rádio e comparar com modelos que eu tenho guardado no meu banco de dados para quando tocar a música de tal artista, né, eu conseguir identificar, olha, tocou a música desse artista aqui tantas vezes ao dia, né, ou essa música específica tantas vezes ao dia. Então, nesse caso, o meu objeto é a música, é o alvo de interesse. Então, quando eu falo que padrão é uma descrição quantitativa ou estrutural, quer dizer o seguinte,
E eu posso transformar essa música em números. Ou eu posso transformar, sei lá, o carro em uma descrição estrutural. Posso dizer que o carro tem as 4 rodas, tem porta, tem vidro, tem farol, tem banco. Então, mesmo que eu não diga que é um carro, se eu começar a descrever, olha, tem 4 rodas, né, sei lá, se tratando de um carro de passeio, né, ou no máximo um utilitário. Tem 4 rodas, tem vidros, tem farol, tem banco. Naturalmente você já vai montando esse modelo estrutural, né, que são as partes do objeto, e você vai inferir, olha, é um carro. Né? Então, um objeto, né, ele também pode ser chamado de amostra ou instância. Né? Então, objeto, amostra, instância, exemplo, é tudo a mesma coisa. É o mesmo significado. Então, uma instância, uma amostra, um objeto, é tudo a mesma coisa. Então, uma música que eu estou detectando, reconhecendo, é uma instância, é uma amostra, é um objeto. Então, ela é representada pelo padrão. Então, vamos deixar claro, o objeto é o meu alvo. É o que eu quero detectar, o que eu quero reconhecer. Mas para fazer isso, eu preciso de uma descrição desse objeto, seja quantitativa ou estrutural. Essa descrição é o que eu chamo de padrão. Então, por isso que é reconhecimento de padrões. Eu não vou reconhecer a música diretamente, eu preciso transformar essa música em um padrão, em uma estrutura quantitativa, né, de números. Preciso transformar essa música em números ou numa descrição estrutural para depois fazer esse reconhecimento, ou essa detecção. Então está aí outro conceito para a gente, conceito de objeto e conceito de padrão. E o que seria uma classe de padrões? O padrão a gente sabe o que é. O que seria uma classe? Nada mais é que uma família, vamos lá, de forma literal a definição. É uma família de padrões que compartilham algumas propriedades ou características em comum. Então, para começar, para que seja uma classe de padrões, eu preciso ter uma classe, tá? Uma classe definida, né? A classe de padrões. Eu preciso ter dentro desse grupo, dessa família que ele está falando, eu preciso ter objetos, amostras, instâncias que compartilham a mesmo conjunto de características. Então quer dizer que precisam ser iguais? Não. Precisam ter as mesmas características. Não precisam ter os mesmos valores de características. Por exemplo, eu tenho a classe carro. Certo, o carro tem 4 rodas. O carro tem vidro. O carro tem banco, né? Um banco que tem um encosto. Eu posso colocar dentro dessa classe de padrão uma moto? São veículos, né? Mas eu criei uma classe chamada carro, não criei uma classe chamada veículo. Então a minha classe carro só pode ter carro. Né? Embora possuir algumas características que compartilham, não são todas que eles compartilham. Então, carro tem encosto no banco, a moto já não tem. Né? Carro tem 4 rodas, a moto já não tem. Né? Então, depende do nível de abstração, que é outro conceito que a gente vai ver mais para frente nessa aula, que é o quanto você olha. Não, eu quero uma classe de veículos. Então pode ser carro, pode ser moto, pode ser bicicleta, pode ser caminhão. Então eu vou treinar tudo colocando em um modelo só. Não, eu quero detectar o que é carro, o que é moto, do que é bicicleta, do que é caminhão. Então eu faço treinamento separado. Então cada um desses é uma classe de padrões. E quando eu falo propriedades, eu estou falando também de características, é a mesma coisa. Então outro conceito aí, propriedades, características, e também é muito comum a gente falar features em inglês. Então, é a mesma coisa. Então, essas propriedades, características, ou também atributos, é outro sinônimo, são próximas quando os objetos são de uma mesma classe. Então, notem que próximo aí está destacado. Próximo não quer dizer que é igual. Né? Dificilmente vai ser igual. Um problema real, ele não é igual. Então, eles se aproximam por
características em comum e normalmente as características são próximas. Por exemplo, se você pegar a classe carro de passeio, né, são carros que possuem mais ou menos a característica com valor igual. Seria o comprimento, a largura do carro, a altura. Diferente, por exemplo, de uma caminhonete, que é muito maior, muito mais alta, tem uma carroceria, enfim. E essa proximidade, né, que a gente mede, ela pode ser dividida, pode ser medida de diversas maneiras. A gente pode dividir ela em dois grupos, que são a proximidade por similaridade e proximidade por dissimilaridade. Isso aí é outro conceito dentro da área de reconhecimento de padrões. Então, quando eu meço a proximidade entre um objeto que eu quero reconhecer e um modelo que eu já tenho treinado, e uso uma medida de distância, por exemplo, né, o quanto esse objeto aqui que eu quero reconhecer está próximo desse modelo, se é uma medida de distância, quanto menor a distância, quanto menor a distância, mais eles se aproximam. Bom, então se é uma medida de distância, então entra nesse conceito aqui, ó, de similaridade. Escapou aqui. Dissimilaridade. Então é uma medida que eu tenho um número, que é a distância, que quanto menor esse número, mais próximo eles estão. Então é dissimilaridade. Mas eu posso ter outra medida que mostra o quão parecidos eles são. Tem diversas medidas que a gente vai ver ao longo do curso. Então, se eu estou medindo quanto eles parecem, aí já inverte um pouco. Já inverte muito, né? Porque se eu estou medindo a semelhança, quanto maior o número que eu extraio entre esses dois aqui, entre a diferença ou a proximidade entre esses dois, quanto maior esse número, mais eles se parecem. Aí já é uma medida de similaridade. Entenderam a diferença? Então, gravem esses conceitos aí que a gente vai debater muito ainda. Então, vamos revisar então o que é objeto, o que é característica, o que é classe. Mais uma vez, objeto pode ser amostra, pode ser instância, característica pode ser atributo, propriedade, feature. Então, objeto, revisando, é uma estrutura composta de características que podem ser observadas e medidas ou categorizadas. Quando eu falo em medidas, eu estou falando de características que são números por trás. Por exemplo, eu quero treinar uma inteligência artificial que reconhece pessoas andando na rua, né? Então eu tenho diversas características que podem ser usadas nesse reconhecimento, nessa detecção. Por exemplo, a altura da pessoa. A altura é uma característica que pode ser medida, né? Medida. Tá, e nesse exemplo, o que pode ser categorizado? Tá, eu posso querer contar quantas pessoas do sexo masculino e do sexo feminino passam na rua. Então, essa característica, sexo, é uma característica categórica. Então, um objeto é uma estrutura composta dessas características. E também pode ser chamado como amostra, observação também, instância, tudo sinônimo de objeto. Não necessariamente esse objeto precisa ser algo palpável, pode ser um fenômeno. Por exemplo, eu posso querer, usando dados do passado, prever a temperatura de hoje, se vai chover ou não, que é como a previsão do tempo funciona, baseado em modelos medidos e validados do passado, e dadas as condições climáticas agora, eu consigo prever com um certo índice de acerto se vai chover ou não mais tarde. Esse objeto pode ser de treinamento, pode ser de teste e também pode ser de validação. Eu não quis colocar validação agora para a gente não misturar as coisas, mas por enquanto o objeto pode ser de treinamento ou de teste. Objeto de treinamento são aqueles objetos que eu reúno na fase inicial do projeto da minha inteligência artificial, eu reúno eles para poder
fornecer ao algoritmo, falar, olha, esses aqui são os objetos de treinamento, aprenda as características desses objetos, e quando você tiver o modelo, né, que representa esses objetos, essas classes de padrões, você me devolve esse modelo e a gente vai fazer testes. Aí eu pego, fora desse conjunto que eu forneci para o computador, outros objetos para poder fazer esse teste, né, que é esse outro conjunto aí. E também o objeto depende do nível de abstração. Talvez você, olhando para a rua, né, você queira reconhecer o carro. Né? Passou um carro, você conta como mais um. Vamos supor que você tem um sistema de gerenciamento de tráfegos ali na rua para poder detectar se passa muito carro, se não passa, se é necessário você construir um viaduto, ou se é necessário você transformar aquela rua numa rua de sentido único, né, para poder reduzir o fluxo, enfim. Ou você pode querer olhar para o carro e não ver o carro. Detectar o carro, mas na verdade o seu objetivo é reconhecer a placa do carro. Porque pode ser um carro que esteja com o PVA atrasado, que foi furtado, roubado. Então, veja que você alterou seu nível de abstração. Você olhou para o carro, detectou o carro, não, mas não é o carro que eu quero a placa. Então, você não vai direto na placa. Primeiro você detecta o carro, para depois, dentro do carro, ficar mais fácil para a IA reconhecer aquela placa, cruzar com o banco de dados que você tem e emitir um alerta se for necessário. Então, depende do nível de abstração. Então, nesse caso, o carro não é o objeto, mas sim as letras e números que compõem a placa. Embora você tenha que fazer uma detecção ou reconhecimento prévio do carro para poder executar isso. E o que é característica? Revisando, é uma propriedade individual mensurável de um objeto ou fenômeno que pode ser observado. Pode ser numérica, né? Número, por exemplo, a altura, ou pode dentro desse tipo de característica numérica, pode ser um número discreto ou pode ser contínuo, pode ser um número inteiro, por exemplo, a idade da pessoa, né, em anos. Não existe, eu tenho 20,3 anos. Não existe isso, tenho 20 ou tenho 21. Ou pode ser contínuo, o peso da pessoa, a altura. Né? Então, o peso da pessoa é 74 quilos e 400 gramas, por exemplo. Um peso contínuo. Ou pode ser categórico, ordinal ou nominal. Aquele exemplo que eu dei, o sexo masculino, feminino. E o que é classe? A classe é a rotulação dos objetos, que apresentam características similares. Também eu posso chamar de categoria, rótulo, grupo, é tudo a mesma coisa. Bom, os principais arranjos de padrões utilizados na prática são vetores e cadeias de árvores. Nesse curso específico, a gente vai trabalhar com vetores, que são as descrições quantitativas. Então, a gente vai trabalhar com diversos exemplos, com diversos algoritmos, em que a gente vai detectar, reconhecer, classificar os objetos utilizando padrões estruturados que têm descrições quantitativas, então números. Então, a gente vai pegar, sei lá, uma flor e vai transformá-la em números. Como que a gente faz isso? Extraindo as características dela e medindo essas características e colocando em vetores. Depois a gente pega esses vetores, fornece para o algoritmo, ele executa o treinamento e depois a gente faz o reconhecimento. Só que a gente tem um problema que nem sempre as descrições são suficientes. Isso aqui é o grande dilema da IA. Porque, de um lado, eu tenho a descrição incompleta, do outro, eu tenho atributos irrelevantes. O que seria a descrição incompleta? Dado um problema que eu quero reconhecer um objeto, por exemplo, o carro, a música, enfim. Quando eu der esse exemplo para vocês, pode pensar em qualquer coisa que você quer reconhecer, ou numa imagem, no vídeo, no áudio, no texto, qualquer coisa.
eu posso não conseguir descrever todas as características relevantes para reconhecer aquele objeto. Isso depende muito do especialista. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso pegar todas as características que eu encontrei naquele objeto e descrever elas. Isso é ruim. Descrição incompleta é ruim, atributos irrelevantes também é ruim. Porque se eu tenho uma descrição incompleta, o meu sistema não consegue ter as informações corretas para poder fazer a detecção ou classificação, reconhecimento, enfim, qualquer produto que a IA for entregar para você vai estar incompleto, porque você não passou toda a informação para ela. Ou se eu passo todas as informações, isso pode confundir ela, né? Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, dado um perfil de consumidor, eu quero saber se ele é bom pagador ou não. Tá? Tem um monte de características que vocês podem pensar aí, talvez a idade, talvez tempo de conta no banco, histórico de empréstimos que ele pegou, enfim. Então tem uma série de características que a gente pode mapear. Aí no meio dessas características eu coloco, por exemplo, a cidade que ele nasceu. Essa pessoa nasceu. Importa? Coloco o sexo da pessoa. Importa também? Então eu vou acrescentando um monte de características que não fazem o menor sentido para o problema que eu quero resolver. Então isso também é ruim. Também é ruim. E então aí entra nessa questão. Para eu olhar para o objeto e saber que tipo de característica que é relevante ou não, depende do nível de abstração, depende do que eu quero olhar. Talvez, se fosse um sistema para sugerir um produto para a pessoa, talvez a cidade e o sexo dessa pessoa fosse interessante. Porque se eu ofereço um produto para a pessoa comprar que está disponível para venda imediata, retirada local na cidade em que ela reside, e é um produto específico para a mulher, a chance de eu conseguir sucesso nessa sugestão de produto é muito grande. Então, depende do nível de abstração. Depende do problema, né? E depende também do especialista. Então, cada especialista, cada pessoa que faz essa seleção de características do problema, vai ter uma visão diferente. É como se fosse um sistema que a gente estivesse modelando. Eu tenho 2 analistas para resolver o mesmo problema, eles vão entregar projetos diferentes. Né? Algumas coisas ali, elas vão estar em acordo, porque eles não tiraram isso do nada da cabeça deles, mas algumas coisas também estarão em desacordo entre si, porque são visões diferentes. E o que é esse nível de abstração? O nível de abstração determina o que você quer observar. O exemplo que eu acabei de dar agora. O objeto seria o perfil da pessoa, né? Mas o objetivo seria totalmente diferente. De um lado, eu tenho o objetivo de saber se é um bom pagador ou não, né? Se tem potencial de cumprir com os compromissos financeiros dele, e do outro eu tenho uma sugestão de produto personalizada. Então são coisas diferentes que eu estou observando. Eu estou olhando para o mesmo grupo de pessoas, mas com objetivos diferentes. Né? Então vamos fazer um pequeno exercício para a gente entender isso melhor. Pergunto para vocês, qual a relação entre animais e suas vias de locomoção? Os animais eles se locomovem. Qual que é a relação que existe entre eles? Eu posso generalizar? Bom, mamífero anda sobre a terra e aves voam. Parece ser algo válido. Né? Vamos ver? Então, dados os animais abaixo, classifique-os em 2 classes, A e B, quaisquer. Então, eu tenho o sabiá, a hiena, galinha, o tigre e o morcego. Bom, a primeira classificação, eu quero classificar primeiro entre mamífero e ave, já que o nosso problema é esse, né? Eu estou perguntando acima se os mamíferos andam sobre a terra e as aves voam. Então, mamífero eu vou considerar como a classe A e ave é a classe B. Então, é um problema de 2 classes aí. Então, o sabiá é mamífero ou ave? Ave, B. Hiena
é um mamífero, é A. Galinha, é B, ave. Tigre, é um mamífero, A. E morcego é um mamífero A. Né? Beleza. Então, o nível de abstração que eu empreguei nesse problema, classificando esses objetos aí, sabiá, hiena, galinha, tigre, morcego, é que ele é mamífero ou se é ave. Certo. Agora, para responder essa pergunta aí de cima, se mamíferos andam sobre a Terra e as aves voam, eu vou fazer um outro exercício. Vou mudar o meu nível de abstração totalmente. Eu não quero saber se é mamífero ou se é ave. Eu quero saber se é terrestre ou se é voador. Vamos lá. Sabiá é voador, então B. Hiena, ele é um animal terrestre. A galinha é terrestre. Apesar dela ter asas, ela é predominantemente terrestre. Algumas voam e voam até um pouquinho alto, né? Mas ela é predominantemente um animal terrestre. O tigre é terrestre e o morcego é voador. Bom, mudei o nível de abstração totalmente. Aí eu pergunto, mamíferos andam sobre a Terra e aves voam? Vamos observar duas divergências aqui. A primeira é a galinha. A galinha é uma ave, mas ela é terrestre, ela não voa. E a outra divergência é o morcego, é um mamífero e que voa. Então, é o mesmo problema, classificação de animais, mas com níveis de abstração totalmente diferentes. Então, depende do que você quer olhar. Então, nem sempre os mesmos objetos vão se agrupar de forma igual em problemas diferentes. Então, nesse exemplo aí, classificando entre mamífero e ave, eu agrupo sabiá e galinha em uma classe e hiena, tigre e morcego em outra classe. No outro nível de abstração, o agrupamento já muda. O sabiá, que eu tinha agrupado com a galinha lá no problema de mamífero e ave, ele não se agrupa mais com a galinha, ele vai se agrupar com o morcego. Porque os dois são os únicos voadores dessa lista. E aí a outra classe que a gente junta como objetos semelhantes é a hiena, a galinha e o tigre, que são animais terrestres. Tudo depende do nível de abstração. Por isso que, por exemplo, uma inteligência artificial criada para detectar buracos ou imperfeições na pista e usa uma câmera em cima de um carro, né? Ela é elevada e ela é direcionada para o asfalto. Então, um sistema desse, projetado para a Europa, por exemplo, dificilmente ele vai funcionar aqui no Brasil. Porque aqui o conceito de buraco, de imperfeição nas vias, o nosso conceito é totalmente diferente do conceito europeu. Então, aqui para a gente, talvez um buraco que foi reformado e tem uma pequena elevação mínima, para ele seja considerado uma imperfeição e aquilo tem que ser sanado. Para a gente, aquilo é aceitável. Então, depende muito do especialista, do problema, dos dados, do ambiente. Por isso que o software, quando eu digo software, eu estou falando de software comercial. Ele precisa ser adaptado para o cliente. Um software de controle de estoque, por exemplo, ele pode servir para uma empresa, ele pode não servir para outra empresa. Então, depende do cliente. Então, se um software já tem essa particularidade, imagina a inteligência artificial. Porque esse software que funciona para um cliente e não funciona para o outro, eu posso adaptar. Eu posso ir lá no processo da empresa, fazer uma adaptação mínima, né, de modo que não impacte na organização, e posso fazer a empresa se adaptar ao sistema. Não é o correto, mas é possível. Né? Dependendo do nível de adaptação, é possível. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, esse salto é muito grande. Não dá para você pegar o padrão do asfalto da Europa e trazer para o Brasil para poder fazer a inteligência artificial que foi desenvolvida lá funcionar como funciona lá aqui no Brasil. Aí é bem mais difícil. Então, por isso que a inteligência artificial é um campo
totalmente aberto e que dificilmente vai saturar. Então, a cada problema que você resolve, a cada dado que você coleta, é um desafio diferente. Por isso que o profissional que ele especializa nessa área, ele segue, desenvolve pesquisas, desenvolve produtos com a presença de inteligência artificial, dificilmente ele vai ficar sem emprego, ou dificilmente vai falar assim, não, nós não temos mais vagas, ou todas as soluções possíveis já foram desenvolvidas, então dificilmente isso vai acontecer. Diferentemente, por exemplo, de um software de controle de estoque. Tá? Se você chega no final do seu curso de graduação e propõe um sistema de controle de estoque, tá? Você vai desenvolver, vai adquirir experiência, é um processo bacana, mas qual que é a relevância disso? Né? Quantos outros sistemas de controle de estoque já existem no mundo? É um problema em aberto? É um desafio? Quantos outros colegas seus, da sua classe, da sua turma, que vai formar com você, também vão desenvolver esse mesmo sistema? Então, quando você compara com um problema de inteligência artificial, isso muda totalmente. Justamente por conta desse nível de abstração. É claro que quando a gente fala de software, existem softwares melhores do que outros. Então, no seu TCC, você pode falar assim, eu quero desenvolver um sistema de controle de estoque que vai ser muito melhor do que todos que já tem no mercado. Beleza, então você tem que incluir funcionalidades nesse sistema que possa elevar esse padrão dentro do mercado. Agora, quando a gente fala de IA, também tem essa questão. A minha IA, para esse mesmo problema, ela superou o algoritmo anterior em 10% de acerto. Isso também é possível. Mas talvez esses 10% de acerto pode ser no mesmo problema com os mesmos dados, ou pode ser simplesmente você mudou os dados. Mudou os dados, você consegue acertar mais. Por quê? Porque você fez alguma alteração, você fez alguma reengenharia do algoritmo para poder acertar mais? Não, simplesmente você mudou os dados. Então mudou o ambiente, mudou totalmente a taxa de acerto. Então tem essa questão. A sua IA pode ser melhor porque você propôs melhorias para ela, ou ela pode ser melhor porque você simplesmente forneceu outros dados. E o que é o reconhecimento de padrões, que a gente chama também de RP, ou Pattern Recognition. O objetivo que ao longo da aula vocês já devem ter percebido o que é o reconhecimento de padrões, qual que é o objetivo, mas vamos formalizar. Então, o objetivo é discriminar, olha só, outro termo-chave, discriminar uma amostra, um objeto, amostra, instância, exemplo, tá? Discriminar uma amostra de entrada dentre populações, classes. Então, dado que eu tenho meu modelo treinado, eu tenho as minhas classes definidas, eu quero discriminar uma amostra de entrada e falar qual classe que essa amostra pertence. Essa amostra, ela é a amostra de teste, é o objeto de teste, é o objeto que não participou do treinamento. Então, o objetivo é, dado esse objeto, eu quero discriminar esse objeto entre as classes que eu já tenho salvas no meu modelo e determinar esse objeto aqui é da classe A, B, C ou D. Então, isso é o objetivo de reconhecimento de padrões. Então, para alcançar esse objetivo, ele busca atributos mais ou menos invariantes dentre os membros de uma população. Então, eu pego esse objeto de entrada, acesso as características dele, que estão dentro do padrão, e aí eu faço uma busca desses atributos em todos os objetos que eu tenho, né, ou os modelos que eu tenho já treinados, e eu calculo qual que é a diferença entre essas características. Então eu faço essa busca de atributos, né, mais ou menos invariantes, e faço essa discriminação.
A variância da população depende do problema e da modelagem de atributos. O que é a variância da população? Dentro de uma classe, eu posso ter uma variância baixa ou uma variância alta. O que seria uma variância baixa? Os objetos dessa classe, dessa população, têm as características muito próximas. Então, eles se agrupam, eles ficam bem próximos. Por exemplo, se eu for criar uma classe, vamos pensar aqui, se eu for treinar um modelo para detecção de perfil atlético de jogadores de basquete, por exemplo, né? Claro que tem alguns jogadores que são bem mais altos, outros são bem mais baixos, né? Mas 90 e tantos %, não vou nem chutar aqui, mas a maioria esmagadora dos atletas de basquete, né, dos jogadores de basquete, eles estão muito próximos com relação à altura. Então isso é uma variância baixa, né? Se eu for fazer esse mesmo processo para outro esporte, sei lá, vamos pensar aqui no futebol, né? Futebol, a altura não é determinante. Então eles podem ter uma variância maior dentro dessa característica altura. Então a variância da população depende do problema e depende da modelagem dos atributos. Porque pode ser que nesses dois problemas, né, de perfil atlético de jogadores de basquete e futebol, talvez eu tire a característica altura. Talvez no final da modelagem eu perceba que a altura não é preponderante para que um jogador de futebol corra mais ou um jogador de basquete faça mais cestas, porque não necessariamente ele precisa ser alto para poder acertar a cesta. Ele precisa ter eficiência nos arremessos. Então eu posso determinar, eu posso talvez entender que a altura não é preponderante. Então eu tiro essa característica do problema e a variância vai mudar totalmente. Eu vou passar a olhar para outras características. Claro que esse é um exemplo muito simples, né? Eu estou usando uma característica só para determinar se é um bom jogador ou se não é. Mas em exemplos reais isso muda muito. Então vamos usar um exemplo aqui, bem clássico, que é a classificação de 3 tipos de flores íris, que podem ser classificadas como setosa, virgínica e versicolor. Então, a gente vai fazer essa classificação usando 2 características, apenas 2, que é largura e comprimento das pétalas. O problema original, ele é um problema com 4 características, largura e comprimento das pétalas e das sépalas. Ou seja, é um problema de 4 dimensões. Se eu tenho um problema que eu vou classificar os objetos, vou reconhecer, vou detectar os objetos apenas usando uma característica, é um problema de uma dimensão. Então ele é unidimensional. Se eu vou considerar 2 características, como no nosso exemplo aqui, que é largura e comprimento da pétala, é um problema bidimensional, de 2 dimensões. E é o problema original de classificação de íris, que é comprimento e largura das pétalas e sépalas, aí já vai ser um problema de 4 dimensões. E vocês vão entender por que cada característica aumenta uma dimensão no meu problema de reconhecimento de padrões. Então aqui está o exemplo da íris setosa, versicolor e virgínica, né? Então a pétala é a parte mais interna da flor e a sépala é a parte mais externa. Então, em nosso problema, né, no nosso exemplo, como ele é de 2 dimensões, apenas comprimento e largura da pétala, eu vou representar cada exemplo que eu coletei lá no campo, que eu saí, fiz as medições das pétalas, eu vou representar cada exemplo desse usando um vetor com 2 valores. Então, um objeto dentro da área de reconhecimento de padrões, ele é descrito como x. É descrito como x. Então, x é o meu objeto.
Reparem que esse x, ele está em negrito. Então, se eu tenho, olha só, notação matemática, eu tenho um x em negrito, quer dizer que ele está representando um padrão, um objeto, uma amostra, uma instância. Então, esse x, ele é um vetor bidimensional composto por x1 e x2. Então, x1 é a característica 1 e x2 é a característica 2, onde x1 é o comprimento e x2 é a largura da pétala. Então, x1 é o comprimento da pétala e x2 é a largura da pétala. Reparem que x1 e x2 não estão em negrito, então ele é um valor único. O x em negrito representa um padrão, quer dizer que ele é um vetor. E dentro desse vetor existe o x1, x2, se for um problema de duas dimensões, se for bidimensional, ou x3, x4, x5, né? Vai depender de quantas características foram usadas para descrever o seu objeto. E esse padrão é um padrão, esse problema é um problema com 3 classes de padrões. A classe de padrão, ou simplesmente classe, tá? Vamos simplificar, vai ser classe. A classe ela é denotada pelo ômega, né? Que é esse Wzinho aí em grego. Então eu tenho a classe 1, classe 2 e a classe 3. Vamos seguir aqui. Então, pessoal, o reconhecimento de padrões, alguns algoritmos, eles utilizam o plano cartesiano para poder projetar as amostras e fazer esse reconhecimento. Observem aqui que nós temos, só voltando aqui, nós temos a classe 1, a classe 2 e a classe 3. No nosso exemplo aqui, eu tenho a classe íris setosa, a versicolor e a virgínica. Então são 3 classes. A íris setosa, ela está representada como pontos vermelhos. Ops. Vamos lá. A íris setosa, são esses pontos vermelhos aqui no meu plano de características, tá? Eu vou chamar isso aqui de espaço de características. Então, nesse caso aqui, o meu espaço de características, ele é bidimensional, ele tem apenas 2 dimensões. É a dimensão da largura da pétala, acompanhando com a caneta aqui, da largura da pétala e do comprimento da pétala. Então, é um problema bidimensional. Voltando aqui. Comprimento da pétala, largura da pétala. Então, é um problema bidimensional. Mas em problemas reais, ele pode ter N dimensões. Pode ter 100, 200, 300, 1000 dimensões. Quanto mais características você tem em um problema, mais difícil é de se resolver. Ou também ao contrário, se você tiver poucas características, talvez pode ser mais difícil do que um problema com 500. Então, íris setosa, ele é uma classe ela é a classe que está representada pela cor vermelha. Íris versicolor é a classe que está representada entre os pontos verdes. E a virgínica é a classe que está representada com os pontos azuis. Então, o objetivo do reconhecimento de padrões é encontrar um modelo que represente a classe íris setosa, a classe íris versicolor e a classe íris virgínica. Para quando eu tiver um ponto, por exemplo, um novo ponto aqui, ó, eu encontrar uma nova flor e fornecer para o algoritmo os dados
de comprimento e largura das pétalas dessa flor, ele dizer para mim se é setosa, versicolor ou virgínica. Pela posição aqui, desse ponto novo aqui, que eu acabei de marcar, provavelmente, ou ele vai ser versicolor, ou vai ser virgínica. Provavelmente. Dificilmente vai ser setosa, a não ser que seja uma setosa muito diferente, que sofreu uma mutação, ou que eu fiz as medições da pétala errada. Pode acontecer também. Então, dado esses exemplos de treinamento aqui, né, que já são objetos rotulados, né, eu tenho os valores dos vetores e sei qual que é a classe de cada um deles. Então, dados esses objetos rotulados, eu quero classificar esse novo objeto aqui, que é o objeto de teste que eu não conheço. Então, provavelmente ele vai ser Iris versicolor ou virgínica. Então, eu preciso encontrar o modelo que representa cada uma dessas classes para que eu entregue esse novo objeto aqui, essa amostra de teste para esse modelo, e ele fale para mim, né, de qual classe que é. Então, esse é o objetivo do reconhecimento de padrões. Eu vou chamar a atenção para vocês, já que a gente está falando de espaço de características, do problema de características em diferentes escalas. Quando acontece isso, eu preciso normalizar os meus dados para que o algoritmo não fique enviesado. Por exemplo, aqui eu tenho o comprimento da pétala e largura da pétala. Eu posso observar aqui no meu eixo, aqui não é mais eixo X e Y, tá? Como eu fiz a comparação disso aqui como um plano cartesiano, mas na verdade não é. Eu chamo isso aqui de espaço de características. Apanhando com a caneta. Vou apagar tudo aqui. Eu chamo isso aqui de espaço de características. Então, se eu observar aqui, no meu eixo X, no meu eixo X1, consegui escrever, no meu eixo X2. Então, no meu eixo X1, eu tenho o comprimento, tenho a largura da pétala, e no meu eixo X2 eu tenho o comprimento da pétala. Então, se eu observar aqui, vou limpar aqui para a gente conseguir ver os dados. Se eu observar, comprimento, largura da pétala vai de 0 até 2,5 centímetros. E a largura da pétala vai de 0 até 6. Então, quer dizer que essas características estão em diferentes escalas? Não. Quer dizer que realmente as características são diferentes na amplitude dos valores, mas elas estão na mesma escala. Por quê? Tanto o comprimento quanto a pétala estão em centímetros. Então, nesse problema aqui, eu não tenho que normalizar nada. O que é normalizar? É colocar todos os dados na mesma faixa de valores. Por exemplo, se eu tiver um problema que eu tenho as características altura e peso da pessoa. Bom, a altura, vamos colocar aqui, se é uma pessoa adulta, ela pode ter, sei lá, de alguns centímetros até 2,5 metros, 2,60 metros, não sei qual que é o máximo, qual que é o recorde aí, né? Certo, então vai de 0 ponto alguma coisa metros até 2 ponto alguma coisa metros. E o peso? O peso, sei lá, pode ser de alguns quilos, 30 quilos, 5 quilos, até valor alto, né?
Então, sei lá, vamos chutar aí 300 quilos. Então, percebam que as características estão em escalas totalmente diferentes. É número, mas eu estou em peso, né? Uma característica é peso, a outra é altura. Então eu preciso normalizar esses dados, colocar tanto o peso da pessoa entre 0 e 1, por exemplo, tá? Tem várias formas de você normalizar. Então eu posso colocar tanto o peso entre 0 e 1 quanto a altura entre 0 e 1, para que nenhuma das características puxe mais para o seu lado. Porque se eu deixar, talvez o peso ou a altura, talvez ela vai puxar mais para ela. Então, como eu normalizei os dados, eu transformei todo mundo, dei igualdade para todas as características, peso igual para todo mundo, e eu consigo fazer essa classificação. Então, o objetivo aqui do reconhecimento de padrões, especificamente nesse exemplo aqui, é encontrar qual que é a melhor fronteira de decisão, que é outro conceito que a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Então, encontrar qual que é a melhor fronteira de decisão entre as classes. Então, se eu tenho aí 3 classes, eu preciso criar fronteiras de decisão entre elas ali, para quando eu tiver um novo exemplo, que aqui poderia ser esse cara aqui, ó, um novo aqui, né? Quando eu tiver um novo exemplo, ele aplicar, considerar essa fronteira de decisão e dizer se ela é da classe versicolor ou se é da classe virgínica, ou com a possibilidade também de ser da classe setosa. Vai depender de onde essa fronteira de decisão. Então, o objetivo é otimizar a posição desses hiperplanos na discriminação das classes. Quando eu falo fronteira de decisão de um problema bidimensional, apenas 2 dimensões, como esse caso aqui, é isso aqui, ó, a fronteira de decisão de um problema de 2 dimensões apenas. É uma reta que passa e divide. Todo mundo que estiver desse lado aqui é da classe íris setosa. Então, isso é uma fronteira de decisão, é uma reta, porque é um problema de 2 dimensões. Se for um problema de 3 dimensões, aí já passa a ser um plano, né? Ele tem largura, altura e profundidade, então já passa a ser um plano. Se for um problema de 4 ou mais, 4 ou mais características, ele já passa a ser um hiperplano. A gente já não consegue desenhar ele, já não consegue visualizar. O que normalmente vai acontecer, 4, 5, né, infinitas características. Então, esse é o objetivo, encontrar qual que é a melhor posição desse hiperplano. Como que eu faço isso? Minimizando o erro de classificação, que é durante o treinamento do algoritmo, minimizando a distância entre os objetos intraclasse. Outro conceito, objetos intraclasse, são os objetos que pertencem à mesma classe. Então eu venho aqui e calculo a distância de todos entre todos da classe íris setosa. Então eu tenho a distância intraclasse desses objetos. Então a ideia é que objetos semelhantes eles ficam bem mais próximos do que objetos que não pertencem à mesma classe. Ou eu posso maximizar a separação extraclasse. Percebam que aqui eu tenho uma distância muito grande entre a classe íris setosa e a classe íris versicolor. Então, essa distância aqui que vocês estão vendo entre as duas classes é a distância extraclasse, são a distância entre classes diferentes. Já aqui, entre a classe íris versicolor e virgínica, essa distância ela é praticamente zero se eu considerar as bordas. Porque, inclusive, eu tenho exemplos aqui da íris virgínica que está junto com exemplos da íris versicolor, né? E como aqui eu também tenho o contrário.
Então, essa distância extra-classe é a distância entre as classes do problema. Então, esse é o objetivo, encontrar a melhor fronteira que divide as classes. Tá? Pode ser, vamos limpar aqui de novo, eu posso ter uma reta, um plano ou um hiperplano que divide a íris setosa de todas as classes, né? Pode passar aqui, e posso ter também um plano que divide a versicolor e a virgínica. Ah, perfeito, beleza, é mais ou menos isso mesmo. Vai ter alguns errinhos aí, mas pelo que eu estou vendo visualmente, o problema pode ser dividido dessa forma. Mas também eu posso ter outras opções. O meu plano pode passar aqui e aqui, ou pode passar aqui e aqui. Não sei, quem vai dizer isso é o algoritmo, é durante o treinamento. Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai otimizar essas posições, minimizando esse erro de classificação, minimizando a distância extra-classe, ou I também, né? Ou I, maximizando essa separação extra-classe. Vai depender da técnica que a gente usa. Então, aqui, pessoal, tem um exemplo de um treinamento de uma rede neural multicamada. Eu tenho duas camadas ocultas aqui no canto direito. Então, eu tenho a camada de entrada, que são os meus padrões. Eu aplico esses padrões em conjunto com pesos que passam por essas camadas, e lá no final, na camada verdinha aí, que vocês estão vendo, que é a camada de saída, eu tenho uma resposta. Então, a minha entrada são os padrões e a minha saída é a resposta em forma de número. De acordo com o que eu já tenho rotulado, classificado, né, para poder comparar se a rede está acertando ou não, vai ter um erro, que é uma diferença entre o que saiu da rede neural, né, a resposta dela, e o que de fato deveria ser. Então, esse erro é a diferença entre esses dois valores. E aí ele volta lá no início, atualiza os pesos da rede, né, que são os pesos dos neurônios. A gente vai ver isso de modo detalhado lá no final da disciplina, mas só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona uma rede neural. Então ele pega esse erro, volta na rede, atualiza os pesos de entrada até... Então ele faz isso de forma iterativa até ele encontrar um erro mínimo, né, entre o que a rede neural dá de resposta e o que você tem para comparar se está certo ou não. Isso aqui é um clássico treinamento supervisionado, porque eu dou o exemplo para a rede aprender e ela vai sucessivamente iterando, atualizando os pesos de entrada, até encontrar um número. Eu chamo, sei lá, eu vou chamar de gabarito. Ó, esse aqui é o gabarito. Até 10% de erro para mais ou para menos eu aceito. Se você chegar nesse número aqui, você encerra o treinamento e dá para mim os pesos que você usou para treinar. E esses pesos é a rede que eu vou usar para poder fazer a inferência, para poder levar lá para a rua, colocar em um computador que tem uma câmera que vai reconhecer os carros, por exemplo. Então, a cada iteração, aqui eu tenho um problema de duas características. Podem observar que as características elas estão normalizadas, porque tanto no eixo x1 quanto no eixo x2 está de 0 até 1. Então é um problema de características normalizadas. E ele está tentando dividir esses objetos que estão aqui em 3 classes. Então, a cada iteração, ele muda a posição das fronteiras de decisão. Então, na primeira iteração, vamos esperar aqui, ó, todo mundo aqui é vermelho, da classe vermelha. E aí, à medida que ele vai seguindo no treinamento e atualizando o erro, ele vai entendendo que não, somente esses caras aqui, ó, é do vermelho e esse restante que estava aqui é amarelo. Percebam que nas primeiras iterações da rede, ela mexe muito as fronteiras de decisão. Então ele atualiza muito a posição delas. Percebam que elas pulam muito, né?
E aí, quando vai chegando no final, lá para a iteração 8, 9, ela quase não mexe, ela faz pequenos ajustes. Por quê? É normal que quando você começa a treinar uma rede neural, que ela erre muito no início e ela vai calculando esse erro, voltando, atualizando os pesos. E quanto mais ela itera, quanto mais ela executa, menor vai sendo o erro. Até que chega num ponto que está dentro ali da faixa de erro que você definiu. Dificilmente ela vai acertar 100%. Por isso que você tem que determinar uma faixa de erro para ela, para que ela não fique eternamente treinando. Bom, por hoje é só. Eu espero que tenha ficado claro o que é o reconhecimento de padrões, o que são classes, o que são padrões, características, o que é nível de abstração, o que é um arranjo de padrões, o que é uma característica numérica, categórica, e qual que é o objetivo do reconhecimento de padrões. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a alguns conceitos e eu vou falar de forma mais específica do espaço de características. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.